é o seguinte, o Abel tá na dele de tentar se explicar, de dar justificativas, de falar. Agora o Gilmar, ele matou a pau quando ele fala que o Corinthians entrou realmente com mais determinação, com a faca nos dentes, como o Abel falou também. Agora, por que raios os jogadores do Palmeiras não entram no derby também com a faca nos dentes? Sabe qual é a impressão que me passa? Que esse time do Palmeiras é um time muito bonzinho. A impressão de que os jogadores entram com perfume, preocupados em pentear o cabelo. Aí entra mesmo, com certeza. Né? Hoje a atualidade... O Gilmar tá... o Alex, você está falando, sem te interromper, mas já você está falando, o Gilmar tá assim, ó, muito concordando com você. Falta aquele jogador para disputar um derby que encara os caras, que dá aquela pegada, que sabe, dá uma chegada junto, nem que tiver que tomar um cartão. Aliás, o árbitro de hoje não dava cartão nem de visita. E o Vitor Roque não fez isso hoje? O Vitor Roque é uma das poucas coisas que agradam demais pra gente ver em campo. O Vitor Roque é uma das poucas coisas que se salvam hoje no Palmeiras se a gente englobar todos os aspectos necessários para um jogador de futebol fazer sucesso e disputar um clássico. Eu tenho até dó do Vitor Roque de jogar no meio de jogadores muito bonzinhos, né? O próprio Flaco Lopes jogou bem, melhorou, mas não tem também aquela pegada do argentino. Eu queria um argentino de verdade em campo, não como o Flaco. Você já está arrebentando com o Flaco que vai para a seleção. Ok, eu estou falando de espírito. Para você entrar num derby tendo um time muito melhor do que o Corinthians. Eu nunca vi um Corinthians tão ruim como esse de hoje. E não é culpa do próprio Corinthians, pela situação, pelos desfalques. Foram muitos jogadores ausentes. O Memphis Depay parecia que estava de bengala e não saiu do jogo. Como é que é? O Memphis Depay parecia de bengala. Ele não pegava a bola, e não fazia nada, não conseguia andar em campo. O Palmeiras enfrentou um Corinthians debilitado. Parecia que todos os jogadores do Corinthians estavam com náuseas, estavam torcendo para acabar o jogo. Eu nunca vi num Corinthians e Palmeiras, com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians fazendo cera e torcendo para acabar o jogo. E na conta do Abel não vai nada? Lógico que vai. Cadê o mental? Cadê o psicológico? Cadê a preparação emocional dos jogadores que entram em campo, que fazem um trabalho? Que trabalho mental é esse que pega um Corinthians esfacelado como esse e não consegue criar uma chance de gol no segundo tempo? Uma chance. Fica com posse de bola, com domínio, passa pra lá, passa pra cá, chuta quando tem que cruzar, cruza quando tem que chutar. Os caras têm medo, jogadores medrosos. O Facundo e o Sosa, juntos, custaram mais de 150 milhões. Enfrentando um time que tá com um transferban atrás do outro. O Facundo e o Sosa não jogam no Jabaquara. É uma vergonha o Palmeiras desse tamanho ter jogadores assim que custaram tanto. Ah, mas vendeu muito bem, como a Abel falou. Vendeu o Richard Rios por 30 milhões. Ah, tá bom. Então vende muito bem, então pode comprar também de qualquer jeito, qualquer um, pelo preço que for. Olha o nível dos jogadores que entraram no segundo tempo e não fizeram absolutamente nada. Deixa eu repassar para a bancada se o ano do Abel, e você em casa interage com a gente também na hashtag Mesa. Era para trucidar o Corinthians. O ano do Era Abel. para golear o Corinthians lá dentro. O ano do Abel não está um ano satisfatório, porque ele foi para a final do Campeonato Paulista, com tudo que já foi colocado, perdeu para o rival. Não é? Aí ele vai para a Copa do Brasil, então ele não ganha o Paulista, que é um campeonato de um nível técnico muito baixo. Palmeiras e Flamengo são as melhores equipes do futebol brasileiro em termos de material humano. Palmeiras vai mal no Campeonato Paulista, é eliminado na Copa do Brasil para o rival, perdendo as duas partidas, a última no Allianz, ainda sem ter marcado nenhum gol no Corinthians, com muitos problemas. Tá bem na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro brigando com o Flamengo. Eu começo com o Miller, vocês fiquem à vontade. Miller, o ano do Abel, o Abel tá devendo, o Abel também tem que ser cobrado ou não? Ele tem um trabalho espetacular na história do Palmeiras, mas esse ano o Abel tá devendo? Lembrando que ano passado, quando o Palmeiras foi campeão paulista, durante o Campeonato Brasileiro, todo mundo cobrava o Abel. Mas como ele ganhou o Campeonato Paulista? Então acho que a cobrança está no mesmo nível desse ano, né? Acho que a cobrança sempre tem que existir, é normal, né? O treinador do naipe dele tem que ser cobrado mesmo. Mas eu acho que a gente também tem que levar, né, Xará, um pouco em consideração as chances que o Palmeiras criou. Poucas, mas criou no jogo. Uma com o Vitor Roque, que ele foi fominha, né? E a segunda oportunidade com o Maurício, que estou em cima do Hugo. Foi uma oportunidade de gol. Quase não chegou, não teve força nas pernas para chutar a bola. Mas foi uma oportunidade de gol. Acho que o Palmeiras, como eu disse, ele perdeu essa grande chance de vencer o jogo hoje, porque estava mais inteiro que o Corinthians em termos de elenco. Mas eu acredito que
a temporada do Palmeiras é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nessas duas competições, querendo ou não, o Palmeiras está bem. Mas eu acho que a qualidade, Chico, desculpa, a qualidade do futebol, isso quem disse não sou eu, é o torcedor do Palmeiras. Eu tenho muitos amigos, eu moro num bairro extremamente palmeirense, né? Água Branca, Jardim das Perdizes. Você é palmeirense? Não, sou corintiano. Com esse nome aí, E muita gente pensa. Já joguei muita bola com jogador do Palmeiras, inclusive na sua época. Eu lembro de você. Nas peladas segunda-feira, tudo. Mas o torcedor do Palmeiras, os meus amigos, eles reclamam do futebol do Palmeiras nos grandes jogos. Nos grandes jogos o Palmeiras não tem sido o mesmo. Lá atrás, o Palmeiras, lembra? Força mental, estava perdendo, ia buscar empate no último... Cabeça fria, coração quente. Cara, e eu acho que o time perdeu um pouco disso. Acho que o time... Não vou dizer tremer, porque tremer não é compatível... É porque está tendo uma reformulação. É a maior reformulação desde que o Abel chegou. O linguajar profissional não é legal falar o Palmeiras... Não é. Mas eu acho que esse time do Palmeiras ainda, embora seja superior ao Corinthians, quando enfrenta o Corinthians, por ter um déficit de resultados negativos, né? Ou déficit dos resultados positivos, eu acho que o time entra muito sobrecarregado e sente a responsabilidade. E isso interfere no momento da decisão, né? Tanto é que, na hora de definir o jogo, o Palmeiras falhou. Então, eu acho que tem muito do lado emocional e a responsabilidade. Veja bem, não estou falando tremer, nada, é um comentário num nível bom. Mas o time sente, hoje, no momento, está sentindo muito quando joga contra o Corinthians, porque não é coincidência. Você deu aí uma vitória só. E na única vez em que o Palmeiras ganhou do Corinthians, acho que foi em Barueri. Foi Barueri. Cara, foram 2 chutes de fora da área, não foi? Foram. Que o Emiliano fez um golaço. Donelli era o goleiro, que tem menos envergadura. Ele partiu certo para a bola, mas ele tem menos envergadura do que tinha o Carlos Miguel, do que tem o Carlos Miguel, do que tem o Hugo Souza, do que tem o Cássio. Então ele não pegou essas bolas, criticaram o menino. Não tem V8, o braço dele é mais curto. E o Corinthians não jogou com faca nos dentes. Agora, jogar com faca nos dentes é obrigação, Abel. É obrigação. Teu time devia jogar com a mesma faca nos dentes do Corinthians e na qualidade técnica fazer a diferença. Seu time não fez. Essa Gilmar, é a grande verdade. E isso o torcedor do Palmeiras também enxerga. Tá lógico. Ô Gilmar, a gente tem os lances, Chico. Teve um lance polêmico aí, pelo menos o Chico falou que não foi pênalti. A gente vai colocar lance a lance, a oportunidade que o Vitor Roque perdeu, a gente vai passar nos lances, mas só para fechar com o Gilmar e com o Chico, sobre o momento do Abel, não é? É verdade, o Palmeiras está num processo de reconstrução, tem jogador chegando. O Corinthians está num processo de desmanche. Pior é isso, porque só perde jogador machucado, lesionado e tal. E o Abel tem essa dificuldade, os jogadores chegando, mas tem a teimosia dele, porque a imprensa, muito na reta final da Copa do Brasil contra o Corinthians, a imprensa e a torcida batia, Gilmar, que o ataque seria Vitor Roque e Flaco Lopes. O Abel morre com uma convicção, mas ele não muda. Aí perde para o Corinthians e a resposta vem agora. O ataque é esse. O ano do Abel está sendo como para você? Está devendo ou não, Gilmar? É normal com a reconstrução? O que não, eu acho que realmente o Abel está devendo. Pelo que ele viveu já no Palmeiras, hoje ele está devendo. No momento que o Palmeiras atravessava um grande momento, ele foi coberto lá de louros, teve toda a sua ascensão, estava muito contente, dando as declarações, né? Hoje... É o preço que se paga quando a equipe não anda. Você sabe que futebol é cíclico e hoje o Palmeiras não tem mais os mesmos jogadores de outros tempos. Jogadores que chegavam lá e resolviam. E essa questão do Flaco Lopes jogar justamente com o Vitor Roque na frente, ele batia de frente e chegou à conclusão que realmente é possível e os caras estão jogando bem. Então, o Billy me ajuda aí, né, como palmeirense aqui, né? Me ajuda aí que fiquei meio sozinho aqui no meio de corintiano. Mas eu acho ele é São Paulino, não é palmeirense. Mas tem história a lá, gente joga junto no Márcio e no Palmeiras, então ele ainda está do meu lado. Então, Mili, essa questão aí que hoje o Abel está vivendo é muito fruto do que o Palmeiras vem passando nos últimos tempos, né? Com essas mudanças e até montar um novo clube, montar um novo time, né? Esse time hoje tem algumas adaptações e realmente hoje eu boto essas falhas aí, essas perdas na conta do Abel. Mas viu, Garrafa, é que o Abel chama muito os holofotes para ele próprio, né? Ele chama muito os holofotes. E isso é bom ou ruim, dependendo do que
o resultado que ele colhe. Ah, e tem o Mundial também para colocar na conta. Tinha-se uma expectativa maior para E o Mundial do bonzinho no Palmeiras. Mundial, hein? Hã? Nossa, como ele estava mas educado, olha, Gafa, político, também- polido, hein? E ele chama os holofotes e ele tem muito azar contra o Corinthians. Esse ano aqui ele não conseguiu ganhar do Corinthians, ganhou uma vez só. O resto ele empatou, perdeu. Quer dizer, então a responsabilidade vai para quem? Vai para ele. Então ele blinda o time. Ele também é esperto, porque ele blinda o time. Ele blindando o time, as críticas não chegam tão diretamente aos jogadores. Mas agora, como é que você dá liga num time com o elenco sendo montado ao longo da temporada, né, Alex? O Palmeiras tem montado o elenco ao longo da temporada e com um jogo a cada 3 dias. Você não consegue trabalhar com um novo grupo, você não consegue dar liga nesse time. Então é uma situação delicada. que o Abel Mas tem que desculpe lidar lá, Marcelo, também. mas ganhando o que o cara ganha, ele tem que fazer, ele tem que saber como montar. É isso. Ô, ganhar o que o cara ganha, ele vai ter que dar um jeito. vai ter Dá o que- Félix Torres pra ele, Kaká, Hugo. Choca. Aí, pô, aí resolve o E, ó, problema. quando a gente fala que o Abel tem que ser cobrado, porque a gente elogia o Abel Sim. quando merece elogio, e merece muito Lógico, elogio. lógico. Ele tá na história do Palmeiras. Eu já fiquei rouco de tanto elogiar o Não é? Abel. E a gente também elogia, mas o momento não é bom. Sem querer, quem sou eu para ensinar alguém, mas me faltou talvez uma pergunta lá na entrevista coletiva, né, pro Abel Ferreira. Abel Ferreira, você é freguês de Dorival Júnior? É uma pergunta. Na Aí, prática se, é, ele, ué. se ele ficasse bravo, eu mostraria esses números para ele, ó. Ele, em 9 jogos contra o Dorival, foram 2 vitórias, 2 empates e 5 vitórias do Dorival. A pergunta é, você é freguês do Dorival? Vocês acham que o Abel é freguês? Ou seja, são números e são reais. Ou seja, o Dorival hoje, ele montou, ficou claro, né? O Corinthians no finalzinho do jogo se amarrando ali, porque o empate era bom para o Corinthians e não era bom para o Palmeiras. Hoje, teoricamente, foi vitória para o Dorival. Em se tratando da história Corinthians e Palmeiras, é ruim você ver o Corinthians lá atrás fechado, não puxar um contra-ataque. Mas, em função da circunstância, o próprio Vitor Roque falou, não é? Vitor Roque falou, pô, tô saindo daqui decepcionado. E aí o técnico brasileiro a gente esquece de valorizar. O Abel, quando ganha, né? Porque o Abel ganhou, os estrangeiros, eu não tenho nada contra os técnicos estrangeiros, existem técnicos estrangeiros ótimos, técnicos estrangeiros ruins, brasileiros técnicos bons ruins, técnicos brasileiros bons, jornalista bom, jornalista ruim, não tem conversa, né? Mas, ou seja, o brasileiro, no caso do Dorival, está dando um banho em cima do Abel Ferreira. Eu vou trazer esse tema novamente para vocês, mas o Silvestre está me chamando lá na Neoquímica Arena. Pois não, Alegria, mas o momento não é bom. Sem querer, quem sou eu para ensinar alguém, mas me faltou talvez uma pergunta lá na entrevista coletiva, né, para o Abel Ferreira. Abel Ferreira, você é freguês de Dorival Júnior? É uma pergunta. Na Aí, prática se, é, ele, ué. se ele ficasse bravo, eu mostraria esses números para ele, ó. Ele, em 9 jogos contra o Dorival, foram 2 vitórias, 2 empates e 5 vitórias do Dorival. A pergunta é, você é freguês do Dorival? Vocês acham que o Abel é freguês? Ou seja, são números e são reais. Ou seja, o Dorival hoje, ele montou, ficou claro, né? O Corinthians no finalzinho do jogo se amarrando ali, porque o empate era bom para o Corinthians e não era bom para o Palmeiras. Hoje, teoricamente, foi vitória para o Dorival. Em se tratando da história Corinthians e Palmeiras, é ruim você ver o Corinthians lá atrás fechado, não puxar um contra-ataque. Mas, em função da circunstância, o próprio Vitor Roque falou, não é? Vitor Roque falou, pô, tô saindo daqui decepcionado. E aí o técnico brasileiro a gente esquece de valorizar. O Abel, quando ganha, né? Porque o Abel ganhou, os estrangeiros, eu não tenho nada contra os técnicos estrangeiros, existem técnicos estrangeiros ótimos, técnicos estrangeiros ruins, brasileiros técnicos bons ruins, técnicos brasileiros bons, jornalista bom, jornalista ruim, não tem conversa, né? Mas, ou seja, o brasileiro, no caso do Dorival, está dando um banho em cima do Abel Ferreira.